15 de setembro, Café com Deus Pai. O amor em ação. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes ele me reanimou e não se envergonhou por eu estar preso. Pelo contrário, quando chegou a Roma, procurou-me diligentemente até me encontrar. 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 16 e 17. Você já deve ter ouvido uma frase popular que diz que conhecemos quem realmente são nossos amigos nos dias difíceis. Essa é uma verdade que vai ao encontro das experiências de Paulo, como no texto que lemos. Ele, ao enfrentar adversidades inimagináveis, ainda encontrava consolo e amparo na presença de alguns fiéis companheiros, e isso foi essencial na sua jornada. Diante disso, surge uma reflexão: qual tem sido nosso papel? Somos aqueles que estendem a mão e se colocam à disposição para ajudar? Ou nos afastamos ao primeiro sinal de tribulação? Nossa essência é verdadeiramente revelada nos momentos difíceis. Lembro-me bem de uma situação parecida que vivi no final do ano 2020, quando um pastor e querido amigo perdeu sua esposa. Apesar dos quase 800 quilômetros que nos separavam, não hesitei em prontamente me juntar a ele, a fim de consolá-lo de alguma maneira pela difícil situação pela qual passava. Vejo que na vida não estamos isentos de enfrentar grandes tribulações, mas ter pessoas com quem podemos contar é essencial para que possamos superá-las. Manifestar o amor em sua essência é estar presente e estender a mão, independentemente das circunstâncias. É como está escrito em Romanos, capítulo 12, versículo 15. Alegrar-se com os que se alegram, mas também chorar com os que choram. E este é o verdadeiro amor de Deus: ter um coração que se estende até alcançar o outro, ainda que isso envolva sair da zona de conforto e se submeter a situações difíceis. Quais foram suas ações em relação ao seu próximo nos últimos dias? Que suas ações sejam um reflexo do amor do Pai. A frase de hoje é: amar é cuidar, proteger e dar atenção nos momentos bons e ruins. Lendo mais uma vez: amar é cuidar, proteger e dar atenção nos momentos bons e ruins. Hoje é o dia 258 de 365, a leitura bíblica de hoje é Ester, capítulo 4, e a palavra-chave de hoje é empatia. Empatia é se colocar no lugar do outro, entender a dor do outro, procurar compreender aquilo que o outro está passando. Como você tem agido com o seu próximo? Você é daqueles que somem quando seus amigos estão em situações difíceis? Ou você é daqueles que procura estender a mão e ajudar naquilo que você pode e está ao seu alcance? Vamos agora para a leitura bíblica de Ester, capítulo 4. Ester, capítulo 4. Antes de ler o capítulo 4, para aqueles que entraram nesse vídeo e não estão acompanhando o Café com Deus Pai, o livro de Ester conta a história de uma rainha que se chamou Ester. E nós vamos ler hoje o que aconteceu quando Amã, que era o primeiro-ministro da Pérsia,
ficou com ódio de um homem judeu chamado Mordecai. O rei da Pérsia era Xerxes, e o primeiro-ministro, que era responsável pela administração, era Amã. Amã, ele era agagita, significa que ele era descendente de Agag. E Agag era um rei do passado que tinha sido inimigo do povo judeu. Por esse motivo, Mordecai, que era judeu e era tio da rainha Ester, não se ajoelhava diante de Amã. Só que todos se ajoelhavam diante de Amã, porque ele era o primeiro-ministro. Quando falaram para Amã que Mordecai não se ajoelhava, ele começou a prestar atenção e viu que Mordecai nunca se ajoelhava quando ele passava. Todos estavam de joelhos, mas ele ficava longe e não se ajoelhava. Então ele ficou com ódio do povo judeu. E nos capítulos anteriores, especificamente no capítulo 3, nós lemos que Amã ficou com tanto ódio que ele foi até o rei Xerxes e disse para ele: tem um povo que vive entre nós, que segue outros costumes. Nós deveríamos matar esse povo. Eu faço uma promessa ao rei: darei 342 mil quilos de prata para pagar a despesa para matar todos os judeus. E o rei concordou com Amã, porque o rei aceitava as opiniões de Amã. Só que o rei não sabia de um detalhe. Ele tinha se casado no capítulo 2 com Ester. E Ester era sobrinha de Mordecai e fazia parte do povo judeu. Só que aqui no capítulo 4, nós vamos ver o que foi que Mordecai fez quando ficou sabendo que o rei assinou o decreto para que todos os judeus fossem mortos. Vamos ler aqui Ester capítulo 4. Quando Mordecai soube de tudo isso, ele ficou sabendo que o rei assinou o decreto para matar todo o povo judeu. Rasgou a roupa em sinal de tristeza. Vestiu uma roupa feita de pano grosseiro, pôs cinza na cabeça e saiu pela cidade chorando e gritando. Esse hábito de rasgar as roupas, colocar um pano de saco, um pano grosso, colocar cinza na cabeça e sair chorando e gritando, era um hábito do povo judeu diante das situações difíceis. Então Mordecai fez aquilo que o povo dele fazia. Versículo 2. Quando chegou à entrada do palácio, ele não entrou, pois quem estivesse vestido daquela maneira não podia entrar. 3. E em todas as províncias, em todos os lugares onde foi lida a ordem do rei, os judeus começaram a chorar em voz alta. Eles se lamentaram, choraram e jejuaram, e muitos deles vestiram roupas feitas de pano grosseiro e se deitaram sobre cinzas. 4. Ester ficou muito aflita quando as suas empregadas e os seus eunucos lhe contaram o que havia acontecido. Ela mandou roupas para Mordecai vestir, mas ele não quis. 5. Então ela mandou chamar Ataque, um dos eunucos do palácio que tinha sido escolhido para atendê-la, e ordenou que ele fosse falar com Mordecai para saber o que estava acontecendo e qual era a razão de tudo aquilo. 6. Ataque foi procurar Mordecai na praça que havia em frente do palácio. 7. E Mordecai contou tudo o que tinha acontecido com ele. Disse também a quantia exata que Amã tinha prometido depositar nos cofres do rei como pagamento pela destruição de todos os judeus. 8. Mordecai entregou a Ataque uma cópia do decreto que havia sido lido por toda a cidade de Susã, ordenando que os judeus fossem mortos. E Mordecai pediu a Ataque que levasse a cópia a Ester.
explicasse tudo direito e pedisse a ela que fosse falar com o rei e insistisse que ele tivesse piedade do povo dela. 9. Ataque fez o que Mordecai tinha pedido. 10. E Ester mandou Ataque entregar a seguinte resposta a Mordecai. 11. É do conhecimento de todos, desde os servidores do palácio até os moradores de todas as províncias, que ninguém, seja homem ou mulher, pode entrar no pátio de dentro do palácio para falar com o rei, a não ser que tenha recebido ordem para isso. A lei é esta: quem entrar sem licença do rei será morto, a não ser que o rei estenda o seu cetro de ouro para essa pessoa. E já faz um mês que o rei não me manda chamar. 12. Quando recebeu a mensagem de Ester, 13. Mordecai mandou o seguinte recado para ela: não pense que por morar no palácio, só você, entre todos os judeus, escapará da morte. 14. Se você ficar calada numa situação como esta, do céu virão socorro e ajuda para os judeus, e eles serão salvos. Porém você morrerá, e a família do seu pai desaparecerá. Mas quem sabe, talvez você tenha sido feita rainha justamente para ajudar numa situação como esta. 15. Ester enviou a Mordecai a seguinte resposta. 16. Vá e reúna todos os judeus que estiverem em Suzã, e todos vocês jejuem e orem por mim. Durante 3 dias não comam nem bebam nada, nem de dia nem de noite. Eu e as minhas empregadas também jejuaremos. Depois irei falar com o rei, mesmo sendo contra a lei. E se eu tiver de morrer por causa disso, eu morrerei. 17. Aí Mordecai foi e fez tudo o que Ester havia mandado. Então aqui no capítulo 4, nós vemos que Mordecai foi, nos capítulos anteriores, nós lemos que foi ele que preparou Ester, que era a sobrinha dele, para que ela se candidatasse a ser rainha. Houve um concurso para escolher quem seria a esposa do rei. E Mordecai, sabendo que Ester era bonita, disse para ela: participe do concurso, porque você pode se tornar a futura rainha, mas nunca conte qual a sua origem. Então Ester era judia e ela era esposa do rei. E Mordecai aproveitou esse momento em que Amã quis matar o seu povo para dizer a ela: agora é o momento de você interceder pelo povo judeu. Por que Mordecai disse para Ester não contar a origem dela? Porque Mordecai sabia da história do povo de Israel, que eles haviam sido perseguidos por muitos povos. Então ele estrategicamente disse para Ester: não conte qual a sua origem. Isso nos ensina que muitas vezes você não deve falar muitas coisas da sua vida para qualquer pessoa. Você deve confiar a sua vida somente a pessoas que você sabe que realmente vão ajudar você, que realmente querem o seu bem. Tem pessoas que falam a sua vida para qualquer pessoa, vão falando e contando tudo a seu respeito. E depois acabam sendo prejudicadas. Mas Mordecai foi estratégico com a Ester. Ele disse: não fale nada. No momento certo, ele soube usar essa informação em benefício do seu povo. E essa é uma das coisas que nós aprendemos com essa leitura de Ester capítulo 4. Uma segunda coisa que nós aprendemos aqui nessa leitura é que Mordecai disse para Ester. Ester deu uma justificativa, dizendo que ela só poderia falar com o rei entrando no pátio interno se ele a chamasse, e já fazia um mês que ele não a chamava. Quem entrasse no pátio
sem autorização, só ficaria vivo se o rei estendesse o cetro de ouro dele. Então ela não sabia se ele a aceitaria ou não. Então ela deu essa justificativa para Mordecai, para não ir até o rei. E Mordecai deu uma resposta a ela. Talvez Deus colocou você nessa posição justamente para esse momento. Se você não fizer a sua parte, Deus não vai precisar de você. Não pense que você vai escapar. Você vai morrer, a sua família vai desaparecer, mas Deus trará dos céus socorro e ajuda para o povo. Mordecai está dizendo: você pode ser a rainha. Você tem a chance de fazer alguma coisa. Mas eu não estou confiando em você, porque você é a rainha e pode fazer alguma coisa. A minha confiança está em Deus. E Mordecai fala: dos céus virá ajuda e socorro. Mordecai tem uma postura de quem tem confiança absoluta em Deus. Ele não teve medo do decreto. As pessoas diziam para Mordecai: por que você não se ajoelha para o Amã? É só você se ajoelhar e aceitar a autoridade dele. Só que a história do povo de Amã era a história de um povo que no passado sempre matava os judeus. Então Mordecai, ele manteve os princípios. Ele disse: nunca eu vou me dobrar diante de Amã e de nenhum descendente de Agag, porque eles mataram o nosso povo. E isso fala sobre resistência, sobre manter a confiança em Deus, não passar por cima dos valores e dos princípios. Se alguém trouxer uma proposta de corrupção, se alguém trouxer uma proposta de aceite dinheiro, aceite um acordo com essa pessoa. Mordecai disse: eu nunca vou abrir mão da confiança em Deus e no amor à minha nação. Ele manteve a fidelidade a Deus. E ele manteve essa fidelidade mesmo diante da morte, mesmo diante daquele decreto que determinava a morte de todos. Então ele mostra a fidelidade a Deus. Quem lê todo o livro de Esther sabe que o final foi um final em que Deus ele respondeu à confiança de Mordecai a ele. E Deus sempre responde a todos aqueles que se mantêm fiéis a ele. Então, esse texto aqui, uma terceira lição que nós podemos tirar aqui de Esther capítulo 4 é: nas horas difíceis, nós devemos contar com os nossos amigos, aproveitando o que nós lemos no Café com Deus Pai de hoje, de ter o amor ao próximo, do pastor Júnior Rostirola ter viajado 800 quilômetros para ajudar o amigo que tinha perdido a esposa. Na hora da angústia, o Mordecai contou com a ajuda de Esther. Esther disse: vamos jejuar, vamos orar, vamos falar com Deus, vamos entrar num acordo, vamos nos ajudar, falando com Deus, orando juntos e jejuando juntos. Vamos passar por esse momento de sofrimento de ficarmos 3 dias sem comer e sem beber, pedindo que Deus entre para que eu possa conversar com o rei. Então ali eles entraram num acordo, se ajudaram mutuamente. É importante ter esses amigos que realmente estendem a mão e que oram e jejuam e nos ajudam nos momentos difíceis. Você tem esses amigos? Você faz parte das pessoas que é esse tipo de amigo? Então, ficam essas considerações com base no texto de Esther
capítulo 4, que nós possamos manter a fidelidade a Deus, manter a confiança em Deus e sermos amigos que estendem a mão para aqueles que estão precisando da nossa ajuda, com a nossa oração, com o nosso jejum e também com aquilo que nós temos ao nosso alcance para ajudar e abençoar aqueles que precisam. Deus abençoe. Vamos fazer uma oração. Senhor, te agradecemos por essa palavra e te pedimos que o Senhor nos ajude a ajudar aos que precisam e que também nos momentos difíceis tenhamos amigos que também nos ajudem, que possamos estar cercados pela sua bondade e que tenhamos resistência diante das adversidades, como teu servo Mordecai se manteve fiel ao Senhor, mesmo diante de uma situação de ameaça tão terrível. Ele se manteve fiel ao Senhor. Que possamos ter essa graça para continuar firmes hoje e sempre. Amém. Deus abençoe seu dia, hoje e sempre, grandemente.